Bem-vindo à lição 7, Array em Java. Nesta lição, abordaremos Array em Java. Primeiro, definiremos o que é Array e então discutiremos como declará-los e utilizá-los. Ao final desta lição, o estudante será capaz de declarar e criar array, acessar elementos de um array, determinar o número de elementos de um array, declarar e criar array multidimensional. Em lições anteriores, discutimos como declarar diferentes variáveis, utilizando os tipos de dados primitivos. Na declaração de variáveis, frequentemente utilizamos um identificador, ou um nome e um tipo de dado. Para se utilizar uma variável, deve-se chamá-la pelo nome que a identifica. Por exemplo, temos 3 variáveis do tipo int, com diferentes identificadores para cada variável. Inicializar e utilizar variáveis pode se tornar uma tarefa tediosa, especialmente se elas forem utilizadas para o mesmo objetivo. Em Java e em outras linguagens de programação, pode-se utilizar uma variável para armazenar e manipular uma lista de dados com uma maior eficiência. Este tipo de variável é chamado de array. Um array armazena múltiplos itens de um mesmo tipo de dado em um bloco contínuo de memória, dividindo-o em uma certa quantidade de posições. Array precisa ser declarado como qualquer variável. Ao declarar um array, defina o tipo de dado deste, seguido por colchetes, e pelo nome que o identifica. Por exemplo, int, abre e fecha colchetes, ages, ou colocando colchetes depois do identificador, como por exemplo, int, ages, abre e fecha colchetes. Depois da declaração, precisamos criar o array e especificar seu tamanho. Este processo é chamado de construção. É a palavra em orientação a objeto para a criação de objetos. Para se construir um objeto, precisamos utilizar um construtor. No exemplo, a declaração diz ao compilador Java que o identificador ages será usado como um nome de um array contendo inteiros, usado para criar ou construir um novo array contendo 100 elementos. Veja na tabela como o array é construído em área de memória. A primeira posição corresponde à posição 0, enquanto que a última posição é o tamanho deste array menos 1. Em vez de utilizar uma nova linha de instrução para construir um array, também é possível automaticamente declarar, construir e adicionar um array em uma única linha. Vejamos esses 3 exemplos. O primeiro, cria um array com valores lógicos em uma variável result. Este array contém 4 elementos que são inicializados com os valores true, false, true, false. O segundo, cria um array de 4 variáveis do tipo double, inicializado com os valores 100, 90, 80 e 75. O último exemplo cria um array do tipo string com o identificador days e também já inicializado. Este array contém 7 elementos. Para acessar um elemento do array ou parte de um array, utiliza-se um número inteiro chamado de índice. Um índice é atribuído para cada membro de um array, permitindo ao programa e ao programador acessar os valores individualmente quando necessário. Os números dos índices são sempre inteiros. Eles começam com 0 e progridem sequencialmente por todas as posições até o fim do array. Lembre-se que os elementos dentro do array possuem índice de 0 até tamanho do array menos 1. Vejamos o seguinte exemplo. Primeiro, criamos um array ages com 100 posições. Em seguida, atribuímos 10 ao primeiro elemento do array. Por fim, mandamos imprimir o último elemento do array. Para se obter o número de elementos de um array, pode-se utilizar o atributo length. O atributo length de um array retorna seu tamanho, ou seja, a quantidade de elementos. É utilizado, por exemplo, nome do array.length.
Arrays multidimensionais são implementados como arrays dentro de arrays. São declarados ao atribuir um novo conjunto de colchetes depois do nome do array. Vejamos os seguintes exemplos. É declarado um array de inteiro de 512 por 128 elementos. É declarado um array de caracteres de 8 por 16 por 24. Neste caso, temos um array tridimensional, um array de strings de 4 por 2. Acessar elementos em um array multidimensional é semelhante a acessar elementos em um array de uma única dimensão. Por exemplo, para acessar o primeiro elemento da primeira linha de um array, pode-se escrever nome do array 0, 0. Nesta lição vimos arrays, definição, declaração, visão sobre criação e construtores, acessando um elemento, o atributo length, arrays multidimensionais. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.